que a senhora achou da postura dos três poderes naquele momento? Tanto do executivo, do presidente Lula, do judiciário e do legislativo naquele momento? Olha, há muito tempo eu não via uma cena tão simbólica, tão significativa como foi aquela cena dos três poderes caminhando unidos, saindo da reunião do Planalto em direção ao Supremo, que estava inclusive sem energia. Ali foi o maior recado que foi dado da defesa da democracia. O presidente da República representando o Poder Executivo, o presidente do Congresso, senador Pacheco, representando o Poder Legislativo, a presidenta do Supremo, Rosa Weber, que falou emocionadíssima na reunião, minutos antes, representando o Poder Judiciário. Aquilo foi um recado para a consciência do povo. Saíram todos, né, de mãos dadas para prestar uma homenagem à Suprema Corte que foi depedrada. Eu não sei se esses vândalos têm ideia do que é o patrimônio público. Aquela coisa não é minha, não é sua, não é deles, não é do presidente, não é do senador, aquilo é do povo brasileiro. Foram presentes dados ao Brasil. Eu vi a fala de um restaurador emocionadíssima. Ele dizendo, nós vamos restaurar. Não vai ficar igual, mas nós vamos restaurar com todo carinho. Agora é bom que o povo saiba que um tubinho de tinta assim, desse tamanho, custa R$ 800 dessa tinta, desse painel. E isso vai ser comprado com dinheiro público. Será que esses vândalos sabem disso? Quantas cestas básicas você pode comprar com R$ 800? Então, não é possível que a gente conviva com isso sem respeito. Então, acho que aquele gesto foi um gesto muito forte, um gesto que já está na história do Brasil e terminou o tiro saindo pela culatra. Assim eu espero. Eu espero que não tenha anistia, eu espero que todos sejam punidos, eu espero que a responsabilidade seja graduada, porque tem gente que foi na onda de obedecer, mas tem gente que mandou, tem gente que planejou, tem gente que financiou, e que isso seja realmente totalmente investigado. Esses atos golpistas, né, esses vândalos, eles atentaram contra a democracia, mas na verdade a democracia só se fortaleceu. E isso é ruim para eles próprios, que são antidemocráticos, né? Agora, se tratando do Congresso, senadora, a bancada do PT, ela cresceu, né? Como a senhora estava falando ainda agora, não comecei sua fala, né? Mas houve também um aumento da ala conservadora, principalmente por conta da esteira bolsonarista, Muito né? grave. A senhora, como é que está a expectativa da senhora em relação a isso? A senhora acha que a gente vai continuar tendo embates, ainda que as pessoas da extrema-direita estejam descredibilizadas por tudo que fizeram aí na Praça dos Três Poderes, ainda assim os embates vão acontecer? Deixa eu só dar 2 esclarecimentos aqui para as perguntas. Eu já falei sobre o novo ensino médio, nossa posição é de revogar. Tem gente perguntando se a segunda parcela do Fundef, Raquel vai pagar. Não compete aos governos estaduais e aos governos municipais, compete apenas à execução. Então, nós temos uma lei estadual que foi mandada para a Assembleia pelo ex-governador Paulo Câmara, e a primeira parcela foi cumprida. Temos problemas com os herdeiros. Os herdeiros estão aperreados, porque eu, inclusive, falei disso com o Ivaneide também. Mas, vindo o dinheiro do precatório, os 30% e os outros 30%, imediatamente o governo estadual tem condições de pagar. Foi assim o ano passado, e eu tenho certeza de que será assim também quando chegar a segunda parcela. Eu acho que a gente vai ter tensão, sim. Eu acho que a gente vai ter tensão, porque a bancada do PL cresceu. Não só cresceu, como a gente tem, vamos dizer assim, representantes icônicos do bolsonarismo, né? Nós temos Moro,
Nós temos Mourão, que foi o candidato a vice, não é? Nós temos Damares, nós temos o astronauta, o senador astronauta, que foi ministro, né? Então, é uma bancada puro sangue bolsonarista. Temos o filho de Bolsonaro, que também é senador, né? Então, acho que vai haver embate político ideológico, sim. Acho que vai, porque esse povo, ele, assim, não está se lixando para a democracia, não. Vocês viram as interpretações que eles deram nas lives dele, na bolha dele, sobre o 8 de janeiro. Disseram que tinha esquerdista infiltrado, né? Quer dizer, eles disputam uma narrativa, eles vivem uma realidade paralela para tentar convencer as outras pessoas de que Bolsonaro não morreu, Bolsonaro abandonou tudo. Eles estão à procura de um novo líder agora. Reconheço que a extrema-direita está consolidada no Brasil. Ela existe. Ela existe como nunca existiu nesse período de redemocratização. Ela existiu antes, né? Mas desde o período de redemocratização, ela nunca teve um representante tão fiel como Bolsonaro. Nós derrotamos Bolsonaro, mas nós não derrotamos o bolsonarismo. Isso é a nossa tarefa a partir de agora. Derrotar o bolsonarismo. Mostrar que a democracia é um valor e que a democracia precisa ser respeitada. Eu acho que os atos do dia 8 serviram para alertar sobre isso. Mais de 80% da população condenou aqueles atos. Toda a imprensa livre, aberta, fechada, condenou aqueles atos com poucas exceções, as exceções da bolha bolsonarista, né? Mas, mesmo assim, eles vão falar. Eles têm o direito de falar, ganharam no voto, né? Alguns postos importantes, vão disputar a presidência do Senado, vão disputar a presidência da Câmara também. Então, de fato, a gente sabe que eles não estão mortos. A gente é que vai ter que fazer a disputa e ganhar essa disputa dentro dos marcos da democracia também. Júnior, só antes de você continuar, e a senadora também, deixa eu registrar aqui um agradecimento, tá? A Ana Cláudia Nogueira, assessora da senhora, tem um suporte aqui para a gente grande. O Álvaro também, né, que cuida das redes sociais da senhora, deram um suporte grande para a gente. E também mandar um abraço para o nosso amigo meu aí do próprio Júnior, o Fernando Soares, lá da Brasília Temosa, daqui da região do Pina. Forte abraço aí, Fernando. Mas pode continuar, Júnior. Perfeito. E pedir também para o pessoal, todos e todas que estão assistindo a gente nesse momento, que sigam o plenário virtual, né? A gente tem essa plataforma diferenciada de falar sobre política, né? De uma forma informal e sem rabo preso com nada, né? E falando sobre coisas que realmente o povo gosta e quer e precisa ouvir, né? De minha parte, eu só gostaria de concluir com a seguinte pergunta, senadora. A gente falou bastante sobre educação, que é a sua causa de vida, é assim que a senhora chama, na verdade, né? Mas eu queria ouvir um pouco da senhora sobre outras frentes de luta, agora como senadora. Essa seria a minha última pergunta. Eu acho que o Congresso, o Senado, ele tem uma tarefa muito forte em relação aos assuntos econômicos, né? É uma comissão fortíssima. Tudo de orçamento passa pelo Senado, como também a aprovação, né, de determinadas representações passam pelo Senado. Aí eu acho que a gente tem que estar muito atento também a essas questões e acho que a gente vai ter uma pauta muito forte em dois aspectos. O meio ambiente, a boiada que ele disse que passou, né? A boiada que passou, a gente vai precisar rever muitas coisas. É uma comissão que eu acho que vai ter muito trabalho para restaurar o equilíbrio ambiental no Brasil, os direitos, né, ambientais. A pauta da transição digital também é uma coisa que vai ter, como a gente está num mundo muito digital, e a exclusão digital é um fator, tanto na vida da educação como de outras atividades também produtivas.
é outra coisa que a gente precisa se dedicar com muita atenção à ciência, à tecnologia, à inovação, né? Foram cortes profundos que Bolsonaro fez no orçamento da ciência e tecnologia no país. A pauta dos direitos da mulher, esta também é uma pauta muito prioritária. Foi recriado o Ministério da Mulher no governo Lula, foi recriado o Ministério da Cultura, né, no governo Lula, e uma pauta que o Senado certamente vai ter que se dedicar, né, com muita atenção, é a pauta de direitos humanos. As comissões de direitos humanos, tanto da Câmara como do Senado, foram bastante demandadas durante o governo Bolsonaro, e a gente vai precisar, de fato, continuar, né? Continuar com toda essa Senadora, atenção. antes de eu fazer minha última pergunta também, deixa eu avisar que tem muita gente comentando, pedindo para a senhora comentar a respeito tanto do concurso como do piso. A senadora já falou, vocês que entraram depois, e amanhã vai estar no YouTube, a live completa, lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/plenário_virtual. A gente vai estar colocando no ar amanhã essa live lá. A senhora falou dos direitos humanos, mas não tem como a gente não tocar num assunto que é o assunto do momento, que no ano em que o presidente Lula cria o Ministério dos Povos Originários, a gente vê aquela situação na região amazônica dos Yanomami. Eu queria que a senhora dissesse como a senhora viu essa situação, até mesmo como cidadã. Viu aquelas cenas que aconteceram que estão sendo divulgadas? É desastroso, né? Eu vou perguntar isso a Damares, a senadora Damares, quando ela vier com essa historinha de que menino veste azul e menina veste rosa. Porque aquilo começou a piorar no governo Bolsonaro. A reserva em Yanomami é a maior reserva, né, indígena de povos originários no Brasil, e começou a piorar. Por quê? Porque houve um desrespeito ao meio ambiente, houve uma concessão ilegal, desenfreada, de exploração daqueles garimpeiros. O garimpo ilegal ali contaminou as águas, oprimiu os povos, e aí, por cima disso, vem uma pandemia e não se dá nenhuma ajuda ao povo Yanomami. Então, você teve contaminação do meio ambiente, você teve falta de ajuda de vacina e de alimentação. Então, você teve tudo de desrespeito aos direitos humanos, né? São cenas, assim, de uma tristeza profunda, né? Agora, o que foi que o governo fez? Foi lá ver com seus ministros, né? Então, ali foi um conjunto de desassistência, de irresponsabilidade, de desumanidade, de tudo o que o desgoverno Bolsonaro fez, porque ele, de fato, queria exterminar os povos indígenas. Está sendo caracterizado, e pode vir ser oficializada, essa caracterização de um verdadeiro genocídio. É quando você sabe quem é que você quer matar e por que você quer matar, né? Então, de fato, eu acho que as cenas, a mim, como política, me deu uma sensação de impotência muito grande, e a gente, por que isso aconteceu, como é que a gente precisa responsabilizar Bolsonaro por esse genocídio, e, ao mesmo tempo, uma dor profunda, uma tristeza profunda de você ver crianças naquela situação, né? Crianças, adultos, idosos, em uma cultura que é a nossa base. É dali que a gente veio, é dali. Aquele povo era o dono da terra quando o colonizador chegou aqui, né? Nós usufruímos hoje, inclusive, de muito extermínio que o colonizador fez sobre os povos indígenas, que eram os verdadeiros donos da terra. Então, aquele povo sobreviveu, centenário, é um povo centenário, sobreviveu.